Boa noite, queridos. A graça e a paz em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Uma grande bênção podermos mais uma vez estarmos aqui por meio desta plataforma, tendo este tempo juntos como igreja, mas juntos diante do Senhor. Sempre que prestamos culto a Deus, prestamos a Deus. Não sou eu aqui, ou aqueles que participarão falando a vocês aí, mas, na verdade, somos todos nós aqui, cada um de vocês, onde vocês estão agora, seja em casa, seja no local de trabalho, seja em outro ambiente, todos nós, dedicando o que faremos agora aos céus. O nosso público é o próprio Deus. E é bem interessante percebermos que mesmo Deus sendo suficiente a si mesmo, mesmo Deus sendo completo em si mesmo Deus não precisando ou carecendo de qualquer coisa que a gente, eu ou você, possa oferecer a Ele, ainda assim Ele tem prazer em nos ver desta forma, inclinados diante do seu altar e dedicando a Ele nosso tempo, nossa atenção, nossas vozes, os anseios mais íntimos do nosso coração, dedicando a Ele a nossa gratidão e, acima de tudo, dedicando a Ele o coração cheio do desejo de encontrá-lo. Ele afirmou na sua palavra que seria achado, que seria encontrado, que se mostraria a todos quanto o buscassem de todo o coração. E é a isso que eu lhe chamo e convido neste momento, para que você, mesmo nesse formato diferente, mas que você possa consagrar esse tempo e a sua vida, se estiver em família, junte sua família, mas que você não faça deste mais um culto, mais um momento. Isso não é uma tradição religiosa. Isso é um encontro do céu com a terra, querido. Isso é um encontro do Deus Todo-Poderoso com aqueles a quem Ele alcançou, salvou e remiu. Cada um de nós, e que podemos então, por meio de Jesus, nosso Salvador, nos apresentar ao Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. Estou aqui para dizer que eu te amo e quero louvar-te com todo o meu coração. Vamos fazer isso juntos? Que bênção! Cada um dos irmãos e amigos que já acompanham aqui, que a bênção do Senhor esteja sobre você e a sua casa, e que nesse tempo juntos aqui seja notória a presença do nosso Deus por meio do seu Espírito em nossa vida e nessa celebração que oferecemos juntos ao Senhor. Vamos orar e depois vamos louvar ao Senhor. Feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, Pai querido, louvado e engrandecido seja o Teu nome. O nome que está acima de todo nome. O Deus que está acima, mais elevado do que qualquer outro que se intitule Deus. O Senhor que és e sempre serás, Senhor dos senhores, Rei dos reis, cheio de glória, coberto de majestade, e que, mesmo sendo este Deus tão tremendo, tão grandioso, é o Deus que nos viu na miséria do nosso pecado e nos amou a tal ponto de nos escolher, de nos alcançar, de nos chamar, de nos remir, de nos resgatar, de nos transformar, de nos trazer para junto de Ti.
Ah, Deus, louvado seja o teu nome, muito obrigado. Porque nós que andávamos já nas trevas fomos transportados para a luz. Nós que vivíamos em um lamaçal, fomos tirados dele, lavados, e agora estamos postos na rocha dos séculos. Nós que estávamos condenados, fomos absolvidos por tua graça. Nós que estávamos totalmente perdidos, fomos achados. E agora somos teus. Nós que estávamos mortos, espiritualmente mortos, fomos vivificados pela vida do Senhor em nossa vida. Deus, louvado seja o teu nome. Muito obrigado pela bênção de te conhecer. Obrigado, Senhor, pela maravilha que é viver em tua presença. Obrigado pela tua companhia. Obrigado pelo perdão dos pecados. Obrigado, Pai, pela tua palavra que nos fortalece e nos renova a cada dia. Obrigado pelas bênçãos diárias, a família, a provisão, a proteção. Obrigado porque mesmo diante do caos, aqueles que te conhecem podem ter paz. A paz que excede todo entendimento, que é Cristo Jesus em nossa vida, em nosso coração. Obrigado, Senhor, por fazermos parte da tua família. E obrigado porque, ó Deus, parte destas bênçãos é o poder estarmos diante do Senhor num momento como este, rompendo com tudo aquilo que é humano, natural, para ligar o nosso coração ao Senhor por meio do teu Espírito, através de Jesus, aquele que nos salvou e que nos conduziu ao Pai. Receba, Senhor. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. Perdoa, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Limpa o nosso coração. Limpa a nossa consciência. E, ó Deus, que o Senhor nos ajude para que estejamos nesse tempo na tua presença, que é incomparável, e que ela seja notável, que ela seja sentida, vista com os olhos da fé, experimentada, mesmo na vida daquele que está mais com o coração mais apertado, ou aquele que está com o coração mais jubiloso, que todos, ó Deus amado, que acompanham a esta transmissão, sejam inseridos na tua gloriosa presença, e que esta presença tua, poderosa, gloriosa, toque, transforme, fortaleça e abençoe cada um de nós. Obrigado, Senhor, mais uma vez por esse tempo, por cada uma das vidas dos irmãos e amigos que agora comungam deste tempo e cultuam ao Senhor, que sobre todos, ó Deus, o Senhor estenda a tua mão e que em tudo, através de cada um, o teu grande nome seja glorificado. Receba a nossa adoração, o nosso louvor, pois nós fazemos tudo isso tão somente no nome que é acima de todo nome, no nome doce e santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos louvar ao Senhor com todo o nosso coração. Direi, continuamente. Teu é o poder, teu é o domínio, tua é a glória.
Não existe nada do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, Viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Aleluia! Louvado seja o Senhor, que nos chama para perto, que nos chama de amigos. Como está a sua comunhão com Deus? Saiba que é disso que depende toda a sua vida. E tenha, neste aspecto, uma atenção sobremaneira. É o relacionamento mais precioso que você precisa ter e nutrir. Sem ele, é certo de que você pode ter todo o resto, mas ainda terá um coração vazio. Louvado seja o Senhor, pois nesta comunhão que Ele nos chama a ter consigo, Ele nos dá acesso à sua presença, Ele nos ouve como um pai ouve um filho, e em nos ouvindo, nos ouve no intuito de responder às nossas orações, nos ouve desejoso de ver em nós esta fé que nos leva a nos aproximar dele também, para depender dele em cada situação da nossa vida. Teremos agora o nosso momento de intercessão, quando podemos apresentar os nossos pedidos especiais ao Senhor, quando também podemos reconhecer a bondade de Deus e compartilhar testemunhos de gratidão daquilo que Ele tem feito em nossa vida. E nós vamos, então, neste momento, ouvir uma breve exposição da palavra, que nos conclama a isso, e logo em seguida também estaremos orando. Você pode participar desse momento compartilhando conosco aí, através do chat da página, o seu pedido de oração. Digite aí, seja por você mesmo, seja pela sua família, seja por alguém que você conhece, seja por questões de saúde, sejam por questões
de emprego, sustento, relacionamentos, enfim, aquilo que você deseja que a igreja ore, compartilhe conosco aí, escrevendo o seu pedido de oração, ou também o seu agradecimento, são muitos os motivos para agradecer, e nós estaremos orando nesse momento. Seremos dirigidos pelo nosso querido irmão diácono Sebastião Paulo, e ele estará comunicando a palavra e nos conduzindo neste momento especial de intercessão. Paz do Senhor, meus queridos irmãos, é um prazer muito grande estar falando com os irmãos na noite deste dia, na qual estaremos vivendo este momento de intercessão. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos, texto esse que vai nos reportar ao estarmos analisando qual tem sido o nosso comportamento, ou seja, a nossa visão, ela está focada na onde, em que, se realmente temos tido uma visão genuína das promessas de Deus, da vontade de Deus para as nossas vidas. É interessante que, creio eu, que o autor, quando ele, usado por Deus, proferiu essas palavras, ele deveria também estar preocupado em obter uma intimidade, um relacionamento maior com Deus. Nós vamos ler o Salmo 119, e o versículo 18. O Salmo 119 é um salmo que ele tem no seu contexto geral louvar a lei de Deus, os preceitos, a palavra do Senhor. Tanto é que nós vemos em diversos versículos mencionando a importância da lei, a importância da palavra, a importância dos preceitos de Deus. Então nós estaremos lendo este Salmo 119. O Salmo 119, versículo 18, ele diz o seguinte: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas do Senhor. Ou seja, abre os meus olhos, para que eu possa ver as verdades maravilhosas da sua lei. A gente, às vezes, não se preocupa com essa questão de onde está focalizado a nossa visão, a nossa mente, o nosso coração. Paulo fala em Colossenses que nós devemos estar com a visão lá no alto, lá nos céus. O nosso pensamento tem que estar nas coisas do alto. E às vezes a nossa visão, o nosso comportamento, sabe, os nossos sentimentos, ele está voltado para as coisas dessa terra. Não que esteja errado, porque nós vivemos na terra, nós temos que pensar nas coisas da terra. Mas não devemos focar, viver isso como um alvo principal. Nós temos ouvido aí pelo nosso querido pastor, referente à importância de nós estar focalizando a nossa esperança em Jesus Cristo na salvação. No domingo passado nós ouvimos o pastor Sidney falar sobre esse fenômeno atual, né, que está atingindo a Terra aí, que é a Covid-19, mas ele deixou bem nítido de que esse não é o fim, não é o mal pior que está para vir sobre esta terra. Mas, infelizmente,
às vezes nós estamos com a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos voltados para esses males, e isso tem criado um mal pior ainda, por assim dizer. Porque muitos de nós têm tido problemas de depressão, problemas numa confusão mental de tamanha que tem cada dia se tornado pior. Mas nós, como cristãos, nós devemos estar com os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração voltado para as coisas de Deus. Por isso o salmista, quando ele faz essa oração, essa petição, é porque ele entendia a dificuldade que ele tem, ou que ele tinha, em estar focalizando, focando a visão dele. Então ele tinha essa dificuldade, uma dificuldade que eu creio que é minha, a tua, nós também temos essa dificuldade. Devido ao fato de nós sermos finitos, então nós temos essa dificuldade de estar olhando as coisas lá do alto, lá dos céus. Por isso, nós precisamos sempre estar pedindo ao Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas do Senhor, para que eu veja as verdades que o Senhor tem, porque Deus é o único, por ter a vontade boa, perfeita e agradável, é o único que sabe o que é melhor para nós. E nós devemos estar buscando isto na palavra de Deus. Como esse Salmo 119, ele louva a lei, os preceitos, os princípios divinos. Isso implica que nós devemos também estarmos envoltos, buscando esses princípios. Então eu gostaria de deixar isso aí para que nós pudéssemos estar avaliando e fazermos do nosso dia a dia essa oração. Senhor, desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas do Senhor. Porque a gente sabe que Deus, Ele tem o melhor. Ele está no controle de todas as coisas. E às vezes parece até que Ele não está no controle, mas Ele está no controle da minha e da tua vida. E como Paulo diz, o que Deus tem reservado para nós, nem sequer pode se comparar com nada, mas nada mesmo que nós possamos avaliar como coisa boa, como coisa maravilhosa, ótima dessa terra. Que os irmãos possam estar meditando, avaliando essa questão. Nós vamos estar orando, mas onde é que está realmente o teu coração? Onde está a tua mente? Onde você tem focado os teus olhos? Onde está a tua esperança, a tua garantia, a tua certeza? Que você possa estar, em nome de Jesus, pensando nisto, e a partir daí você estará tomando uma decisão adequada diante de Deus. Eu creio que Deus, Ele vai cumprir na tua vida, na minha vida, aquilo que realmente de bom Ele tem para nós. Como diz João lá em João 14, 27, você e eu obteremos a paz proposta pelo Senhor Jesus Cristo, a paz que excede a todo entendimento. Que Deus possa estar nos abençoando em Jesus Cristo. Glória a Deus. Obrigado, querido irmão Sebastião. A palavra tão abençoadora, tão objetiva aos nossos corações. Alguns dos pedidos desta noite, e temos muito mais aqui, irmãos, compartilhando motivos de agradecimento do que propriamente pedidos de oração. A irmã Gláucia, a irmã Cidinha agradecem a Deus pelo cuidado do Senhor. A irmã Solange pede oração pela sua família e que o Senhor continue guardando a todos.
Valnei agradece pela bênção de ter sido escolhido por Deus e pede oração pela sua vida, questões espirituais e também por todos os irmãos, bem como pelo nosso país, toda essa crise que estamos vivendo. A irmã Clarice agradece pelo cuidado do Senhor com a sua família, familiares e irmãos em Cristo. Pede por sabedoria, fé e mais amor. A irmã Gedalva agradece a Deus pela vida dela, saúde e bem como da sua família. A irmã Maria Ferreira agradece a Deus também pelos livramentos para consigo, para com seus familiares, e apresenta em oração o nome da Ângela, que está internada em estado grave, né? Vitimada também pelo Covid-19. Irmão Milton agradece a Deus e pede oração pela família, pela esposa, enfim, por toda a igreja, por todos os membros. Irmã Rosimeire pede oração pela sua família e também por aqueles que têm perdido os seus empregos. Lembramos também da Bruna, filha da irmã Rosimeire, que é enfermeira, bem como os demais profissionais da saúde de nossa igreja e outros tantos, né? Luana agradece a Deus por mais um dia e pede por proteção. A irmã Creuza Constância agradece ao soberano Deus por ter nos guardado e nos sustentado num tempo tão difícil e pede por misericórdia àqueles que precisam. A irmão Reginaldo pede por sua mamãe, seu irmão e por toda a família. Agradece ao Senhor pela vida eterna que recebeu de Jesus. Alguns dos pedidos, os irmãos podem continuar compartilhando aí, publicando o seu pedido, o seu agradecimento. Como temos dito, o grupo de intercessão da nossa igreja toma nota e continua, mesmo depois daqui, orando por esses pedidos. Nós nos lembramos dos profissionais da saúde. Ontem foi o dia do enfermeiro, né? E nós tivemos a nossa reunião de oração virtual também, mas foi muito abençoada e oramos por eles. E nessa noite, mais uma vez, queremos apresentar ao Senhor a vida daqueles que trabalham na área médica, em todas as divisões, né, administrativa, limpeza, asepsia, alimentação e os profissionais de enfermagem, médicos em geral. Lembramos também, bem lembrado aqui pela Rosimeire, por aqueles que estão em risco com seu emprego, aqueles que já perderam, aqueles que estão em risco, para que o Senhor tenha misericórdia, né? Outras crises que somam-se a esta. E queremos também nos lembrar do Gilberto, parente da nossa irmã Alessandra, que também está em uma situação bem delicada, também vitimado pelo Covid. Nós temos orado de ontem para hoje, apresentou uma evolução positiva, e eu quero conclamar aos irmãos para que continuem apresentando o nome dele ao Senhor, clamando ao Senhor pela sua misericórdia. Nós vamos orar com a irmã Rita nesse momento, minha esposa aqui, estamos juntos aqui em casa, Miriam, Miguel, também participando desse momento, e a Rita vai orar, apresentando ao Senhor cada pedido, apresentando ao Senhor esses que foram expostos, mas tantos outros, né, que ficam guardados no nosso coração. Mas eu sei que neste momento você aí na sua casa está apresentando o seu pedido especial ao Senhor. Vamos então ter esta palavra de oração. Boa noite, irmãos. Oremos. Pai amado. Senhor, antes de mais nada, Deus, eu peço perdão, Pai, pelos meus pecados. Peço perdão, Senhor, pelas minhas falhas, Deus. Senhor, por favor, sei que eu não sou digna, Pai, de nada, mas peço perdão, Senhor, pela pecadora que sou, Senhor, para que eu possa agora, nesse momento, Senhor, também ser digna, Pai, de clamar a Ti, Senhor, por todos esses pedidos que foram apresentados, ó Deus. Senhor, Ele peça, Senhor, que não olhe para mim, não que sou a Rita que está pedindo, Deus, mas que olhe para o Teu povo, Senhor. Ó Deus, a começar, Senhor, pelos nossos enfermos, ó Pai, esses pedidos que foram apresentados, Senhor,
Senhor, nossos irmãos e amigos, ó Pai, que têm sofrido de várias enfermidades, ó Deus, seja como apresentados de problemas com câncer, Senhor, problemas do Covid, mas tantos problemas também, Senhor, como a depressão, Senhor, essas doenças da alma, ó Pai, que tem atingido tantas pessoas, ó Pai, nesse tempo de quarentena, Senhor. Ó Deus, por favor, Senhor, seja com eles, ó Pai. Ó Deus, Senhor, que a Tua mão, ó Pai, possa estender a todos eles, ó Pai, que a Tua voz, Senhor, possa atingir também, Senhor, o coração de cada um deles, ó Deus, que eles possam ouvir, Senhor, a Tua voz, ó Deus, confiar em Ti, ó Deus, descansar em Ti, ó Deus. Ó Senhor, que a Tua cura, ó Pai, possa estender, Senhor, a todos esses nossos amigos e irmãos, ó Deus, por favor, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, clamamos pela cura, ó Pai, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, da nossa nação, ó Deus, por favor, ó Deus. Senhor, colocamos também diante de Ti, Senhor, Deus, nossos profissionais, ó Pai, sejam eles da área da saúde, que tem ali com tanta coragem, Senhor, e ousadia, trabalhado todos os dias, Senhor, cuidando, Pai, para que tudo corra bem, Senhor, para que nossos enfermos sejam muito bem cuidados, ó Deus, sempre com carinho, sempre com um sorriso no rosto, ó Deus. Renova, Senhor, as Tuas forças, Tuas energias, ó Deus, mas também, Senhor, proteja-os, ó Pai, dessas doenças, ó Deus, eles estão expostos, Senhor. Deus, nos lembramos, ó Pai, dos médicos, lembramos, ó Deus, dos enfermeiros, como o pastor disse, Senhor, da área da limpeza, da área da coleta, Senhor, da área dos comerciantes, ó Deus, por favor, ó Deus, seja com cada um deles, ó Pai, esses que não podem, Senhor, ficar em casa se resguardando, mas que têm a necessidade, Senhor, de sair de casa todos os dias para trabalhar. Senhor, por favor, seja com cada um deles, ó Deus. Senhor, também seja com aqueles, ó Pai, que nessa noite tem o coração entristecido, porque o seu emprego está arriscado, Senhor, ó Deus. Sabemos que a crise financeira tem atingido, Senhor, o nosso país, em alguns setores, ó Deus, e muitos têm perdido o emprego. Senhor, por favor, ó Deus, que não falte o alimento em seu lar, que não falte, Senhor, que não haja problema de saúde, ó Deus, mas que o mais importante, que não falte, Senhor, a Tua presença, ó Deus. Ó Deus, por favor, ó Deus, seja com essas famílias também, Senhor, que têm perdido o emprego. Senhor, que não percam a esperança, que não percam, Senhor, o sentimento, Senhor, de te orar, de buscá-lo, Senhor, de estar na Tua presença, Deus. Por favor, seja com cada um deles, ó Pai. Senhor, colocamos diante de Ti, Senhor, também todos os pedidos que foram ali apresentados. Certamente eu não me lembro de todos, mas o Senhor, ó Deus, ouviu cada pedido, conhece também o coração de cada irmão ali, ó Pai, cada família representada. Aqueles, ó Pai, que não foram expostos, mas estão ali guardados no íntimo, ó Deus. Senhor, por favor, ó Deus. Por favor, ó Deus, seja com cada um deles. Ouve, Senhor, o clamor de cada um que tem, Senhor, suplicado, Senhor, as Tuas mãos, Senhor, o Teu cuidado, Senhor. Deus, também coloca diante de Ti, Senhor, nosso país, nossos governadores, nossa liderança, Senhor, que tem cuidado da liderança do nosso país, da nossa nação, Senhor. Ó Deus, que não sejam só apenas guerras políticas, Senhor, mas que seja o único sentimento, Senhor, de cuidar do nosso povo, Deus. Mesmo aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor, mas cremos que o Senhor pode intervir, ó Pai, para que coisas boas sejam decididas, ó Pai, para o bem da nação, Senhor. Ó Pai, sei com o nosso presidente, sei com nossos governadores, sei com o nosso prefeito, ó Deus, sei com aqueles, ó Pai, que decidem as leis, ó Deus, por favor, ó Deus, sei com eles, ó Deus. Sabemos que o Senhor, ó Deus, e cremos, confiamos, ó Pai, no Teu intervir, ó Deus. Senhor, eu também lhe peço, Senhor, um pedido especial para os nossos jovens, Senhor. Muitos deles, ó Pai, têm se perdido, Senhor, pela maravilha que é, sim, Senhor, a tecnologia, as redes sociais, que podemos usar por tantas coisas boas, mas infelizmente, Senhor, o inimigo é tão sujo, ó Pai, que tem usado todos esses benefícios para coisas ruins, ó Deus, tem atingido tanto nossos jovens,
Tanto, Senhor, pessoas, ó Pai, que têm deixado de te olhar, de te servir, ó Deus, têm se desviado de ti, ó Deus. Senhor, Pai, por favor, ó Deus, eu lhe peço, Senhor. Deus, um despertar, ó Pai, dos nossos jovens. Por favor, ó Deus. Que de alguma maneira, Senhor, eles tenham um encontro verdadeiro contigo, Senhor. Independente, Senhor, de seus pais, seus familiares, ó Deus, mas que eles venham realmente, Senhor. Senhor, usar as tecnologias, sim, para coisas boas, para o estudo, para o profissional, mas que também, Senhor, eles tenham momentos verdadeiros contigo, ó Pai. Peço, Senhor, restauração pelos casamentos, ó Deus, pelas famílias, ó Pai, que têm se desmanchado, Senhor, por vários motivos, ó Deus, Senhor. Colocamos diante de Ti os casais da nossa igreja, os casamentos, ó Deus, mas também os casamentos e as famílias, ó Pai, que estão aqui nos acompanhando nessa noite, Senhor. Não sei, Senhor, qual é o problema que cada um tem enfrentado, mas o Senhor conhece, ó Deus. Liberta, Senhor, todos os cativos de droga, de vícios, ó Deus, de bebida, Senhor. Ó Deus, por favor, ouve o coração dessa mãe que ora, né, Senhor, que tem o pedido, Senhor, pelo teu filho. Senhor, para essa mulher que tem colocado o joelho no chão, Senhor, pelo seu esposo, pela sua família, pela restauração da família, ó Deus. Senhor, por favor, ó Deus, ouve, Senhor, cada pedido, ó Deus. Restaura, Senhor. Deus, que sejamos famílias mais unidas, ó Deus. Que sejamos realmente diante de Ti, Senhor, família toda, Senhor. Que possamos glorificar e dizer, Senhor, como está na Tua palavra, eu e minha casa servimos a Ti, ó Deus. Por favor, ó Deus, transforma onde ainda é necessário, Senhor. Restaura onde ainda é necessário, Deus. Por favor, ó Deus. Ó Senhor, obrigada, Senhor, pelo privilégio de Te falar contigo, de Te louvar, Senhor. Senhor, obrigada pelo privilégio, Senhor, de estar contigo nessa noite. E não só limitada a esse momento, Deus, mas podemos falar contigo o tempo todo, Deus. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus que eu louvo, Senhor. E já agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, por todo o livramento, Deus. Pelo alimento que não tem faltado em nosso lar, Deus. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que eu louvo e Te agradeço. Amém. Sem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre e Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Glórias a Deus, este que é Senhor, soberano, supremo, e que o seu domínio não tem fim. Quero compartilhar um texto da palavra com você neste momento. Abra aí a sua Bíblia, se você puder, no livro de Hebreus, capítulo de número 11. E nós vamos aqui destacar alguns versículos que falam do homem de fé chamado Abraão. Sua história é uma das mais conhecidas.
da Bíblia Sagrada. É conhecido como o pai da fé. E queremos nessa noite, olhando um pouquinho para a história de Abraão, queremos pensar juntos em alguns aspectos da nossa própria vida. Hebreus 11, a partir do versículo de número 8, acompanhe aí a leitura do texto sagrado, a palavra do nosso Deus. Pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para o lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, até a própria Sara, que era estéril e de idade avançada, recebeu o poder de conceber um filho, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Portanto, também de um homem já sem vigor físico nasceu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas dos céus e incontável como a areia da praia do mar. Todos esses morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas. Mas, tendo-as visto e acolhendo-as de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria. E se ali estivessem, se lembrando da pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora almejam uma pátria ainda melhor, isto é, a pátria celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando provado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de oferecer o seu único filho, sobre o qual se havia falado: em Isaque será contada a tua descendência. Porém, ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar dos mortos, e assim também simbolicamente o recuperou. Que o Senhor abençoe e aplique a sua palavra nos nossos corações. Nós, neste mês de maio, nós estaremos conversando sobre as famílias da Bíblia. Semana passada já começamos essa reflexão e quando pensamos na primeira família, família de Adão e Eva, aprendendo com que a Bíblia diz acerca deles. Hoje nós vamos ver um pouquinho a família de Abraão, esse homem de fé. E nós vamos também, desejosos de aplicar em nossa própria vida os princípios aqui contidos, aprendendo com os exemplos de Abraão. É muito importante o valor, o zelo, o cuidado, a atenção que nós precisamos ter com a nossa família. As grandes e melhores bênçãos de Deus para a sua vida, depois da salvação, vem por meio da família. Não é o que você pode ter no bolso, não são as posses que você pode adquirir e acumular, não é a biografia que você pode ter, o sucesso profissional, não. As maiores e melhores bênçãos para a sua vida estão reservadas para serem entregues a você por meio de sua família. É a família, o instrumento, o canal que Deus criou para ser a maior bênção na vida do homem. E como é triste o tempo em que a gente vive, em que as pessoas, mesmo juntas, vivem tão separadas. Mesmo próximas, vivem tão afastadas. Como é triste a perda de alguns dos valores de Deus para a vida, em especial falando dos valores sobre a família. Nós estamos celebrando, e como batistas brasileiros, todo maio, mês de maio,
a gente celebra o mês da família e temos feito assim, mesmo nesse formato diferente, neste maio de 2020, quem esperaria que estaríamos vivendo esse momento que estamos, porém, mesmo com as limitações do momento, queridos, se há uma coisa que temos ganhado, é ganhado tempo e oportunidade para estar em família. Temos desenvolvido também uma campanha de oração pela família. Desde o dia 1º de maio, nós já estamos aí há 13 dias seguindo diariamente com a proposta de uma oração específica pela família. Você tem orado pela sua família? Todas as manhãs, nossa querida irmã Silvia, nossa promotora de missões, compartilha conosco no grupo de nossa igreja ali o devocional, escrito em áudio também, que nos embala, né, em uma reflexão sobre a família e nos oferece ali alguns direcionamentos para que oremos. Espero que você esteja fazendo, ou mesmo que falhou em algum dia, ou mesmo não se atentou a isso, que você comece daqui e possa seguir até o final deste mês, unindo neste esforço de orar pela família. Olhando para a vida de Abraão, eu quero, junto com você, aprender com ele. E, gente, seria muito jóia a gente poder pontuar apenas os pontos bons da vida de Abraão. Eu pincelei aqui o texto de Hebreus, que fala do exemplo de fé que ele foi, porém Abraão não foi apenas um exemplo de fé. Olhando para a sua vida, em algumas atitudes com a sua família, em algumas atitudes como família que eles tiveram, nós aprendemos também, olhando para a vida do justo Abraão, algumas coisas do que não fazer. E eu quero então ir por esse caminho com você. A Bíblia ela é fantástica, a palavra de Deus, pois ela traz, assim como vimos aqui em Hebreus 11, os grandes feitos dos grandes homens e mulheres de Deus, mas a Bíblia não omite os seus fracassos, os seus deslizes e as suas derrotas. Eu e você, então, hoje, olhando para a palavra, a gente pode tanto aprender com aquilo que foi muito bom e seguir esses exemplos, como também seguir os exemplos daquilo que não foi bom, exemplos do que não fazer, de como não ser, de como não agir. Abraão tem uma biografia impressionante, ele nasceu e viveu na cidade de Ur, localizada na antiga Mesopotâmia, no meio de um povo pagão extremamente idólatra. O seu próprio pai, Terã, era mercador, era comerciante, ele comercializava ídolos, imagens dos deuses pagãos daqueles povos daquela região. Abraão vive cerca de mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, e a Bíblia não fala muito da sua juventude, da sua infância, dizendo apenas de onde vivia, onde viveu, o seu pai, aponta também para os seus irmãos, Naor e Harã, fala do seu sobrinho Ló, que filho do seu irmão Harã, o acompanha depois da morte do pai, e este Ló para Abraão foi como um filho, pois a esposa de Abraão ela era estéril, ela não podia dar à luz. Aqui abre-se um parênteses, pois é extremamente relevante o fato de que os 3 primeiros patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, casaram-se com mulheres estéreis, que humanamente falando não podiam gerar filhos, mas ainda assim Deus fez destes homens pais. Abraão, Isaque e Jacó foram pais de uma multidão que não se pode enumerar, pois assim o Senhor prometera. Nesse primeiro aspecto nós percebemos, queridos, que os propósitos de Deus para a vida de cada família, eles não se negociam. Os propósitos e as promessas de Deus para cada família são algo que tem uma segurança unilateral. É a palavra de Deus, é o poder de Deus, é o amor de Deus, é o agir de Deus, independente das pessoas. Assim sendo, olhando para a sua família, primeiro destaque importante é que lembremos, pensemos à luz de Abraão e sua família, que Deus tem propósitos para a sua família. E eles certamente são propósitos maravilhosos, independente
das limitações, dificuldades, lutas, contrariedades, adversidades, independente de qualquer coisa, Deus é poderoso para realizar tudo aquilo que Ele tem prometido, que Ele tem desejado, que Ele tem planejado para você e para sua família. A biografia do Abraão começa a ser mais detalhada a nós pela narrativa bíblica a partir do capítulo 1 e o chama a segui-lo. Abraão tinha 75 anos de idade ali e nesta idade que muitos acham que estão perto do fim, foi onde Abraão começou, porque foi onde Deus entrou na sua vida. Quando Deus age, quando Deus entra, é assim que Deus toma o controle, é quando realmente as coisas começam. Talvez na sua história, na sua família, as coisas por vezes saiam de órbita, saiam do lugar e fiquem meio que confusas, talvez porque Deus esteja ocupando algum outro lugar, menor do que aquele que Ele é digno de ocupar, o centro. A posição de primazia, a principal ocupação, de onde emana, de onde vem toda direção, toda decisão, toda força, toda alegria. Se você colocar Deus em qualquer outro cantinho, é certo que você, em família, viverá muito inferiormente ao que você pode viver colocando Deus no centro da sua vida e vocês juntos colocando Deus no centro da sua família. Para Abraão, que já estava prestes a acabar, foi onde começou, pois foi ali que Deus se manifestou a ele, ouvindo a Deus, seguiu. E a partir daí eu quero pontuar algumas coisas, mas como eu disse, as coisas boas nós já sabemos, eu quero pontuar as coisas que não foram tão boas assim. A primeira delas, queridos, é que a fé inicial de conhecer a Deus, de ouvi-lo e decidir segui-lo não é suficiente para o êxito e a bênção contínua durante a trajetória da vida. Abraão é alguém que conheceu a Deus, Deus, como eu disse, se apresenta a ele. Capítulo 12 tem lá a narrativa, dos versos 1 e 2. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Os teus descendentes serão mais numerosos do que a areia na praia do mar. Promessas de um Deus todo-poderoso que se revela a ele. Abraão então crê no Senhor e obedece ao Senhor, largando tudo e seguindo ao que Deus havia dito. Foi a primeira experiência de Abraão, mas como nós vemos na sequência da história da sua vida, como vemos na sequência da sua biografia, esta primeira experiência não foi completa em si mesmo. Não era ela somente suficiente para que Abraão se tornasse a partir dali o homem de fé que a gente leu em Hebreus capítulo 11. Ele começa a manifestar fé no Senhor, ele ouve realmente ao Senhor, ele segue realmente ao Senhor, mas a jornada diante dos muitos acontecimentos deflagrou as fraquezas do coração deste homem chamado até aqui de Abrão, que decidira seguir ao Senhor. Assim é a minha e a sua história. É importante que nós não nos demos por satisfeito por aquilo que já experimentamos em fé até aqui. A fé inicial da conversão, a fé que te fez começar a ouvir a Deus, a fé que te fez e tem te feito segui-lo. Somente aquilo que você viveu com Deus até aqui não é suficiente, pois é certo que nas várias circunstâncias do caminho, tais situações deflagram a sua fraqueza, deflagram a minha fraqueza. E nos mostram então que é preciso ir mais fundo no conhecimento de Deus. Nos mostram que é preciso ir mais perto, para junto do altar do Senhor. Nos mostram que é preciso vencer e renunciar mais ainda quem nós somos,
toda a nossa inclinação e nos mostra que tem muito à frente ainda para que a gente viva na maravilhosa aventura de conhecer e viver verdadeiramente com o Deus de toda a terra. Primeira grande porta que você abre para o fracasso na sua vida e o fracasso na vida da sua família é achar que porque já conhecendo a Deus, já sendo salvo, já sendo alguém que teme ao Senhor em alguma proporção, isso é suficiente para te fazer o homem e a mulher totalmente guardado, seguro, extremamente abençoado. Não, não é suficiente. A dinâmica com Deus, como disse Martinho Lutero em um dos seus livros, é o tornar-se e não ainda o ser. E a cada novo dia, Deus nos chama a nos tornar, porque Ele sabe. E Ele nos mostra através das situações que nós vivemos. Ele nos mostra que nós ainda não somos. É um convite a continuar. E aí, queridos, como nós vemos aqui com Abraão, a grande parte, a maioria das tuas experiências para conhecer mais a Deus e crescer em fé se darão no seio da família. Você já parou para pensar as muitas figuras bíblicas na relação Deus e homem? Deus se apresenta como um pai e nomeia aqueles que são seus como filhos, família. Na dinâmica de Jesus, ele se apresenta como noivo. E a igreja, os seus salvos, são a noiva, família. Fala de casamento, o grande encontro que haverá entre a igreja e o seu Senhor, família. Paulo escreve falando que o povo de Deus é a família de Deus. Família. Assim sendo, não é à toa que Deus usa essas expressões para referir-se à sua relação com o seu povo, mas é mais um acender de luz para que a gente aprenda, para que se revele a nós e para que nós prezemos o verdadeiro valor que Deus dá à família, para que nós também demos este mesmo valor. Assim sendo, olhe para sua família com uma visão mais espiritual do que humana. Olhe para o seu marido com uma visão espiritual. Olhe para sua esposa com visão espiritual. Olhe para os seus filhos com visão espiritual. Até para o cunhado, olhe com visão espiritual. Para a sogra, Rita perguntou aí para a sogra. A sogra também, minha sogra está acompanhando. Dona Cida, um beijo, Deus te abençoe. Olhe para os sogros, para os pais, com visão espiritual. Porque na grande dinâmica, às vezes tensa, difícil dos relacionamentos e dos vários acontecimentos, Deus quer imprimir na sua vida coisas do alto através da sua família e quer imprimir na sua família, através da sua vida, coisas do alto também. Olhando para o exemplo de Abraão, vemos que não foram só flores, ou melhor, não foram só rosas, a trajetória dele em família, mas houveram espinhos, pois Abraão, mesmo sendo crente, o crente Abraão, inclusive que tornou-se o pai da fé, é alguém que em alguns momentos fraquejou. Esse Abraão é o camarada que em Gênesis 12, verso 8, depois desse encontro com Deus, depois que ele sai da sua terra, da terra dos seus pais, ele chega na região de Betel, próximo a Betel, e ele erige, ele edifica um altar, e ali ele oferece um culto ao Senhor, invocando o nome do Senhor. Este mesmo Abraão que invoca o nome do Senhor com tanta devoção é o Abraão que, quando entra no Egito, mente para o rei do Egito, mente para Faraó, dizendo que a sua esposa era sua irmã, com medo de perder a sua vida, com medo do Faraó para tomar a esposa, o matasse para se apoderar da esposa. Ele então entra em acordo com a esposa e os dois mentem, de forma que aquilo foi revelado pela uma pestilência que o Senhor imprimiu, e o Faraó então descobre aquela mentira
Abraão não fez isso apenas uma vez, 2 vezes. Lá no capítulo 20, verso 2, para o rei Abimeleque, o rei de Gerar, ele faz a mesmíssima coisa, ou seja, Abraão é alguém que não apenas mentiu uma vez, entregando a sua esposa a um adultério, ele repetiu a dose, não aprendendo com o próprio erro. Queridos, quantas vezes estes somos nós, que erramos, que incorremos na falta de verdade, e tem aqueles que tentam maquiar a mentira. Ah, não é que eu menti, é que eu só não disse como era. Não é que eu menti, eu disse pela metade. Pecado é fazer o que é errado diante de Deus. Isso é pecado. Mas também pecado é deixar de fazer o que é o certo. Tiago diz isso. Abraão pecou não uma vez, mas 2, neste ponto específico. Entregando a sua esposa a um adultério, fingindo-se irmão dela, com medo da própria vida. Lembremos da promessa que Deus lhe tinha feito. Abraão, eu te abençoarei, abençoarei os que te abençoarem. Eu te livrarei, pois eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu darei a você uma descendência numerosa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porém, neste momento da tensão, entrando no Egito, diante daquele grande reino, daquele grande rei, Abraão deixa de lado a palavra do seu Deus por temor à sua própria vida. Todas as vezes que nas nossas atitudes familiares, no nosso trato com a família, no nosso trato em família, no conduzir da nossa vida, a gente deixar de lado a palavra de Deus, por medos do nosso coração, nós abriremos portas danosas para práticas, caminhos e situações extremamente perturbadoras e trágicas na nossa vida, na vida da nossa família, até na vida de outros à nossa volta. Se você olhar o texto, você vai ver que Deus pesou a mão sobre o Egito por causa da mentira de Abraão. Cuidado com o que você tem alimentado de ruim na sua vida familiar. Quais são as posturas? Quais são as inverdades mantidas e alimentadas? A quem você tem entregado sua esposa, seu marido, seus filhos? Cuidado. A palavra de Deus nos adverte e nos dirige para que andemos na verdade, pois nós somos da verdade. Para que nós andemos na luz, pois nós somos da luz. Se não bastasse isso, o texto da biografia de Abraão continua dizendo também que ele duvidou. Deus o abençoa sobremaneira. Se você olhar dos capítulos 12, depois da saída dele do Egito, até o capítulo 15, Deus abençoa sobremaneira a Abraão. Deus fez dele um homem rico, um homem muito próspero. Deus abençoa para que, através da vida de Abraão, fosse libertada a vida de Ló, o seu sobrinho. Deus faz com que o caminho de Abraão cruzasse o caminho do sacerdote Melquisedeque, que era uma tipografia de Cristo, era alguém que veio abençoar a Abraão. Inclusive ali Abraão dá o dízimo, a palavra de Deus diz isso. Enfim, Deus renova a promessa com ele, capítulo 15, verso 1, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão. Eu cuidarei de você e farei da tua descendência numerosa como as areias que estão na praia do mar. Mas ainda assim, Abraão duvidou. Ele retruca. Ele questiona. Ele duvida. E ele fala para Deus, se o Senhor é tudo isso, e vai fazer tudo isso, por que eu ainda não tenho filhos? De quem é que virá minha descendência? Dos escravos da minha casa, do meu servo Eliezer, ou Eliezer?
E Deus então o chama para o encontro com ele, faz com que ele saísse da tenda e olhasse para o céu, aquela cena maravilhosa. Naquele encontro com Deus, Abraão foi levado a contar as estrelas e perceber que o Senhor, quem lhe prometer, era o Deus que fazia brilhar cada uma das estrelas. Quantas vezes, queridos, nós, mesmo sendo tão abençoados, dá uma olhadinha para a sua vida, dá uma olhadinha para trás. De vez em quando é necessário a gente abrir o diário da nossa vida e ler as páginas que já passaram. Quantas vezes Deus manifestou a sua fidelidade? Quantos livramentos? Quantos momentos que você chorou, ninguém viu e chorou diante de Deus e Deus respondeu de uma maneira grandiosa? Quantos momentos que você estava por um fio a ponto de perder as esperanças e lá manifestou-se o Senhor? Quantas bênçãos, prosperidade, paz, vitória, Deus te pegando pela mão para passar um obstáculo, e quando não foi assim, Ele te pegou no colo. Querido, olha a sua vida, veja quantas bênçãos, mas também veja que mesmo depois de tantas bênçãos, você, assim como eu, duvidamos, questionamos. E no momento como este, que o mundo tem sido sacudido, eu e você às vezes perdemos a esperança, o ânimo, a alegria, duvidamos. Gente, o nosso Deus é o Deus que dá luz e calor ao sol. É o Deus que dá brilho às estrelas. É o Deus que não deixa o dia ou a noite falhar. Amanhã, um pouquinho antes das 6, porque estamos no outono, o sol vai nascer. Isso não falha. Ele é o que cuida do lírio do campo, do pássaro. Você acha que Ele não vai cuidar de você? Ele é que sustenta todo o universo pelo seu poder. E Ele está sim no controle de tudo isso que tem acontecido. Descanse o seu coração, pois tudo isso, o Covid-19, faz parte da agenda de Deus para esse tempo. Deus é soberano e Ele vai alcançar os propósitos que Ele tem por trás de cada uma das situações. Aos nossos olhos traumáticas e terríveis, mas não perca de vista, além do trauma e do terror do momento, não perca de vista este Deus que tudo pode e que é o Deus da sua vida, o Deus da sua família. Ele quer ser o Deus de todas as famílias da terra. Abraão, mesmo sendo tão abençoado, duvidou. Quantas vezes eu e você, mesmo sendo tão abençoados, a gente duvida também. Estou olhando para baixo por causa do horário. O horário já está indo. Abraão, além disso, mesmo sendo fortalecido pelo Senhor, ainda assim caiu na tentação de tentar controlar as circunstâncias. Capítulo 16, verso 1 a 4. Sua esposa teve uma ideia genial. Abraão, o que você acha? Já que eu não posso lhe dar filhos e você já está ficando muito velho, mais velho do que já era, quando Deus te chamou e te prometeu, o que você acha de você ter um filho com a serva? É aí que entra na história a escrava Agar, com quem Abraão consente a ideia da esposa e também vê que era uma saída, e ambos, Abraão e Sara, tentam, na tensão do momento, por parecer que Deus demorara em cumprir sua promessa, tentam eles controlar as circunstâncias. E eles pecam nisso também, tentando controlar o destino.
Abraão pecou por ouvir mais a mulher do que ouvir a Deus. Deus já havia lhe prometido e tinha reforçado a promessa a segunda vez. A mulher pecou, Sara, pois achou que Deus era limitado. Deus não podia lidar com a sua esterilidade, a esterilidade dela, Sara. Ambos erraram porque acharam que a sua própria ação, a ação deles juntas, era mais eficaz do que a ação de Deus. Queridos, quantas vezes nós fazemos isso também? Nas tensões e lutas de nossa família, quantas vezes nós caímos na tentação de tentarmos controlar os acontecimentos que nos são desfavoráveis. Quantas vezes nós, enquanto família, caímos na tentação de deixar de ouvir a Deus para ouvir tantas outras vozes do mundo, do maligno e até mesmo do nosso próprio coração. Quantas vezes na nossa vida familiar a gente deixa de confiar no agir de Deus, que sempre acontece no momento certo. Pois achamos que ele demora e a gente agir achando, crendo, e nós cremos mesmo, que o nosso agir é mais eficaz do que o agir de Deus. Cuidado para você não cair na tentação de achar que deve controlar o seu destino. Cuidado para você não querer ser o protagonista do seu destino. Quantas mensagens nesses dias, quantas mensagens. Seja feliz, você pode, se esforce, faça e aconteça. Dedicação, isso e aquilo outro, você faz e vai dar certo. Gente, se não for o Senhor, daqui a 2 minutos eu não estou vivo. Você também. É Deus quem faz você viver. É Deus quem faz o seu coração bater. É Deus quem abre porta e fecha a porta. Deus quem te dá capacidade para estudar. É Deus quem te dá habilidade para ser o profissional ou na área que você é, a vocação que Ele te deu. É Deus que te dá as oportunidades. Se Deus não agir, não adianta você espernear. Nada acontece. Pois você, eu, toda a humanidade, não temos a mínima condição, se não for o Senhor. Aprenda em família a depender de Deus, a confiar em Deus. E mesmo quando parece demorar, entregue-se, chore, clame, persevere, mas não entre no lugar que é o de Deus. Entregue para o Senhor e certamente você verá, como já viu outras vezes, verá o Senhor a fazer infinitamente mais bonito, mais bem feito, mais perfeito do que o que você mesmo pode fazer. Salmo 127 é um texto que fala de família. E lá ele fala, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Lá ele fala, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Lá ele fala, inútil vos será levantar cedo, trabalhar o dia inteiro, pesadamente, dedicadamente, comer o pão que penosamente você lutou para obter. Inútil é se o Senhor não for contigo, porque o Senhor dá aos seus amados, enquanto os seus amados dormem, enquanto eles descansam no Senhor, enquanto eles entregam-se ao Senhor e falam, Senhor, frutifica, Senhor, o Senhor, a obra das minhas mãos, me mostra o caminho, o dia, a oportunidade, que curso, Senhor, me dá inteligência para aprender, Senhor, me dá capacidade para fazer, Senhor, me dá sabedoria para lidar com isso e com aquilo, nesta área, naquela, na minha vida profissional, Senhor, que seja o Senhor e não eu mesmo. Aqueles que assim fazem, queridos, ultrapassam seus limites, estes sim, são prósperos, extremamente abençoados como Abraão.
foi nos muitos momentos em que confiou, mas sofrem o dano quando fazem como Abraão, nos momentos quando desconfiou e quis tomar as rédeas da situação. A ação de Abraão gerou um problema sério. Nasceu-lhe um filho, sim, com a escrava egípcia chamada Agar. O nome do menino foi Ismael. Abraão falou: Deus, eis aí o meu filho, o filho que o Senhor prometeu. E Deus falou para ele: nananina não, meu filho. Eu vou abençoar Ismael. Ele também será pai de uma multidão, mas o filho que eu te prometi vai ser filho da promessa. Eu o darei a você e a sua esposa Sara. Louvado seja o nome do Senhor, que cumpre as suas promessas e permanece fiel, mesmo quando nós, nas nossas fragilidades, nos perdemos dele. Abraão errou e errou bastante. Certamente ele não estaria em Hebreus 11, nominado, se não fosse Deus agir na vida dele em cada momento de deslize, em cada erro, em cada pecado, em cada situação. Assim é comigo, assim é contigo. Deus vem a nós quando nós erramos, pois nós não somos perfeitos. Incorremos nestes e em tantos outros erros. Mas Deus é aquele que vem a nós e reforça sobre nós aquilo que Ele deseja de nós e aquilo que Ele tem para nós. A nossa ação é tão somente nos render e falar: Senhor, faça sobre mim a Tua vontade. Deus vem a nós e nos chama a perseverança, como foi a Abraão. Capítulo 17, versos 1 e 2, Deus se revela de novo a Abraão, se mostra de novo a Abraão, aparece de novo a Abraão e fala para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus não estava dizendo para Abraão que ele tinha que ser perfeito para estar com Deus, é o contrário, que ele tinha que estar com Deus e ele perto de Deus. Deus o aperfeiçoaria a cada dia. Esse texto é equivocadamente interpretado por muita gente, quando entende que tem que ser perfeito para estar com Deus. Porque Deus falou para estar perto dele perfeito. Não, não. É estar perto dele. E nós seremos aperfeiçoados. Alcançaremos a cada dia essa perfeição que Deus vai embutindo em nós. A nossa parte é andar na presença de Deus. Você, como pai de família, anda na presença de Deus em nome de Jesus. Você, como mulher de Deus, anda na presença de Deus. Vocês juntos, como casal, andem na presença de Deus. Ensinem isso, mostrem isso para os filhos. Você, garoto de Deus que me ouve, anda na presença de Deus. Andemos, se achegue, aprenda, busque, ande na presença de Deus. É um chamado à perseverança, porque longe de Deus a gente se perde. Deus faz em nós o que nunca poderíamos fazer sozinhos. Faz primeiro dentro, faz primeiro em nossa alma, gente. Ele transforma. Capítulo 17, verso 4 e 5 e os versos 15 e 16 mostram Deus mudando o nome daqueles personagens. Mudou o nome do seu servo Abrão, acrescentou um azinho, que pra gente é um a mais, um Abraão, mas na língua hebraica original tem toda a diferença, pois o novo nome de Abraão significava que ele seria pai de multidão, pai de nações, como o foi. Sara também tem seu nome mudado para Sarai, aquela que seria a mãe virtuosa, a mãe de muita gente, a mulher estéril que foi transformada. Para nós, na nossa cultura ocidental, nós não levamos muito isso em voga, mas na cultura oriental e na cultura bíblica, da literatura bíblica, os nomes tinham um significado todo especial, pois traziam consigo o que tinha a ver com o caráter daquela pessoa. Deus não apenas muda o nome deles, Deus muda também e mostra com este feito a mudança de caráter deles que Deus promoveu. Deus muda o coração daquele homem que, mesmo sendo alguém que cria, era tão volúvel. Deus muda o coração daquela mulher, que mesmo sendo alguém que cria, era alguém tão cheia de si. Deus quer mudar a mim, gente. Deus quer mudar você.
quer mudar o seu caráter, quer mudar o que está aí dentro. Que você permita-se ser transformado pelo Senhor, tocado pelo Senhor e transformado em tudo aquilo que ainda precisa. Para ser um marido segundo o coração de Deus, uma esposa segundo o coração de Deus, um pai, uma mãe segundo o coração de Deus, filho segundo o coração de Deus, você ser um crente, uma pessoa diferente, uma pessoa mudada, transformada de dentro para fora. É só Deus quem pode fazer isso, a proporção e na medida que a gente permite-se. Abraão não segurou seu registro de nascimento, não. O meu nome meu pai me deu, ele não muda, não. Abraão se rendeu e realmente recebeu um novo nome que demonstrava um novo caráter, novas facetas daquele novo homem que Deus formara. Deus faz alianças conosco. Se dependesse da gente, a gente estava longe. Deus vai a Abraão e renova e faz manifestada numa marca, uma aliança. Capítulo 17, versos 10 e 11. Naqueles dias, a aliança da circuncisão, uma marca na carne dos meninos, dos homens, que eles eram o povo de Deus. A partir de Abraão e dos seus filhos, o primeiro a ser circuncidado ali, os primeiros, e na sequência deles todos os outros da nação de Israel. Era uma marca física de que eles eram de Deus. Em Ezequiel, em Joel, Deus fala ao povo que viria, o povo que creria depois daqueles dias, dizendo, olha, a marca não será apenas na carne, mas vocês devem circuncidar, marcar para sempre o seu coração. É no coração que deve ter a marca de que você é de Deus. Uma marca que te leva a demonstrar que você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Um novo coração. O coração circuncidado, marcado pelo Senhor e para o Senhor. Assim como lá, nos dias de Abraão, a marca era na carne, aquilo sinalizava a aliança deles com Deus, eles marcavam-se dizendo, eu sou do Senhor, assim também é hoje, e a nossa marca é no coração. Quando a gente entrega totalmente o nosso coração, a gente está dizendo, Senhor, eu sou o teu, meu coração é todo teu. Se você não fez isso ainda, não tem como dar certo, viu? Para você ser abençoado, para sua família ser abençoada, você precisa ser do Senhor. A marca por dentro, a marca no coração. Deus faz, por fim, por nós, o que só Ele pode, ultrapassando até mesmo a nossa capacidade de crer. Deus fala para Abraão que ele seria pai de um menino. Abraão ri. No verso 17 do capítulo 17, Abraão ri. Como é que pode isso? Eu já velho, sem força viril masculina. E Deus dá até o nome dele vai ser Isaac. Deus fala o mesmo com Sara. Capítulo 18, verso 14, ela também ri, e ambos riram. Foram sarcásticos com Deus, porque aquele feito era acima da capacidade deles, não apenas de ter, mas de crer. Como pode um homem com 100 anos, como pode uma mulher com 90 e sendo estéril? Mas Deus fez. E você sabe que Deus fez, pois a Bíblia revela. E Deus lhes presenteia com Isaac, o filho da promessa. E Abraão viu, em cada momento desta história, da sua vida, sua biografia, de Abraão viu mais de perto quem era o Senhor que lhe chamara para segui-lo. É um Deus de promessas, é um Deus de poder, mas é um Deus que quer chamar homens e mulheres para ter um relacionamento com Ele, verdadeiro, sincero, de perto, de amigo. E quando assim temos, quando assim nos abrimos, quando assim buscamos, aprendendo com os erros, sejam os nossos, sejam dos outros, como nessa noite vimos alguns de Abraão, a gente chega mais perto de Deus. O grande segredo, gente, para sua família ser abençoada, é vocês estarem mais perto de Deus. Você, papai, marido, faça disso o grande foco, o grande objetivo da sua vida. Você, esposa, não esmoreça nessa busca. Queira conhecer mais e estar mais perto de Deus. Os filhos, façam isso juntos, façam isso separados, enfim, busquem estar mais perto de Deus. Renda ao seu Senhor.
ofereçam seu coração, marcando-o como sendo um coração de Deus, para Deus. E certamente assim vocês perceberão o grande valor que Deus é e tem. A grande prova vem no capítulo 22, quando Deus pede a Abraão que sacrificasse o seu filho, o seu único filho, Isaque. Perceba que nem é considerado Ismael, pois Deus considera aquilo que ele fez. E Abraão, então, aquele homem que mentiu com medo da vida, aquele homem que temeu, que duvidou, aquele homem que questionou, aquele homem que incorreu no mesmo erro mais de uma vez, aquele homem tão volúvel, ele nem pensou. Ele sobe ao Monte Nebo, amarra o seu filho e oferece-o sobre o altar, como nós lemos lá em Hebreus 11. Porque Abraão aprendeu a crer e a amar a Deus por quem Deus é e não apenas por aquilo que Ele pode dar. Tá aí um grande objetivo para você e para sua família. Aprender nesse relacionamento com Deus a crer e amar a Deus por quem Ele é. E não apenas crer em Deus por aquilo que Ele pode dar. Não apenas amar a Deus por aquilo que Ele pode oferecer. Ele pode sim. Mas quando a gente aprende, a essência disso é muito maior, é muito mais poderoso. Que Deus nos ensine, como famílias, como Ele ensinou o justo Abraão, que se tornou homem de fé, que Deus faça em mim e em você o mesmo, que nos torne homens e mulheres, famílias de fé, que amam e servem a Deus por quem Ele é, e crescem então, cada dia mais, em andar com Ele, em aprender dEle, em ter prazer em sua companhia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Estamos partindo para o final e queremos saudar cada um dos irmãos e cada casa, cada igreja em cada casa. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, a sua casa. Que Deus possa te encher de paz, de alegria. E que você, na sequência disso, possa rever tudo o que precisa. E naquilo que você identifica, corra para perto do Senhor. Certamente, você será abençoado, a sua família será extremamente abençoada. Encerramos esse momento cantando novamente uma das músicas do início e ao final nos despedimos. Deus abençoe, em nome de Jesus.
paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a beleza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, Viver sempre em comunhão e assim perceber